Vamos lá, gente, vamos retomar aqui devagarinho. Tá Então, olha só. Vamos falar aos poucos de improbidade administrativa. Vamos voltar aos pouquinhos. Falar de improbidade administrativa. Olha só, a improbidade, gente, ela tem algumas modalidades. Ela pode ferir os princípios da administração pública. Lembra do link? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, também os princípios implícitos, né? Razoabilidade, supremacia do interesse público sobre o privado, né? Continuidade de serviços públicos. Tem vários princípios e esses princípios precisam ser respeitados. Então, pode acontecer de ou o agente público ou particular irem contra os princípios da administração pública, né? Tem também atos que importam enriquecimento ilícito, e a gente é fértil para enxergar exemplo, né? Ou é um prefeito que desviou verba, ou é um governador que foi preso, né? Ou é... São vários, né? Vários governadores presos, né? No Rio de Janeiro, então, os exemplos se multiplicam, né? Então, são atos que importam enriquecimento ilícito. E tem os atos que causam prejuízo ao erário. O que é erário? O erário é o patrimônio público, tá? Então, se viu essa palavra em alguma prova, é sinônimo de patrimônio. Então, atos que causam prejuízo ao erário são atos que causam prejuízo ao patrimônio, dano ao patrimônio público. Tudo bem? Às vezes, a gente estava até conversando mais cedo aqui, eu e o Rafael batendo papo, às vezes tem atos que eles vão contra os princípios, mas eles também podem causar prejuízo erário, vão contra os princípios, também contra o enriquecimento ilícito, né? Você imagina assim, o cara desvia uma verba pública, o cara é um servidor público e desvia uma verba pública. Ele não foi contra o princípio da moralidade? Então ele está aqui, não está? Mas se ele desviou a verba pública para ele não teve enriquecimento ilícito? Então, nesse caso, ele não vai ser punido pelas duas modalidades, ele vai ser punido pela mais grave. Tá legal? Então, vai ter situações que o cara vai ter mais de uma situação aqui. O que é importante a gente saber nesse momento? É importante a gente saber que esses atos, sobretudo essa linha aqui, de atos que causam prejuízo ao erário, antigamente, antes da mudança legislativa que teve recentemente, e aí atenção, tá? Porque é uma mudança bem recente. O que acontecia? Se o cara causasse um prejuízo à administração pública, culposamente, sem dolo, sem a intenção, mas a título de culpa, ele causasse um prejuízo à administração pública, ele era punido por improbidade administrativa. Então, o que acontecia? Se, por exemplo, eu dando aula numa escola pública, eu tropeçasse numa cadeira numa mesa e quebrasse, causando então prejuízo à administração pública, a título culposo, eu respondia por improbidade. Com isso, o que aconteceu? Surgiu o direito administrativo do risco, do perigo. Ficou exacerbado o poder de punição do direito administrativo, encontrando em alguns momentos até dificuldade para algum gestor caso querer fazer gestão. Por quê? Você imagina, eu sou gestor dessa escola pública, mas a título de culpa, se alguma coisa quebrar, eu vou responder por improbidade? Então ficou desproporcional, né? Então a nova legislação alterou isso. Ela exige, para qualquer modalidade dessas, que a punição só recaia se houver o dolo específico. O que é o dolo específico? O agente público ou particular, ele realmente queria aquela conduta. Ó, eu quero ir contra os princípios da administração pública. Eu quebrei a cadeira, eu quero causar um prejuízo à administração pública. Eu desviei dinheiro porque eu quero enriquecer ilicitamente. Então, se houver o dolo específico, caracteriza-se o ato de improbidade. Se houver só o dolo genérico ou a culpa, não haverá mais caracterização de ato de improbidade. Tudo bem? Eu só desviei um dinheiro, mas eu não queria me enriquecer ilicitamente. É o dolo genérico. Então, não respondo por improbidade. Posso responder por outra coisa, mas não por improbidade. Seria no caso de usar a verba, a verba é vinculada para uma determinada e ele botou em outra. E ele coloca em outra. Use regular de verbas públicas. Isso aí. Perfeito. Ele pode até responder em outra esfera, mas não vai responder por improbidade, porque ele não tinha o dolo específico de ter enriquecimento ilícito. Tudo bem, gente?
Tranquilo? Isso é informação muito importante a gente botar no nosso caderno, tá? Coloquem assim. Com a recente mudança legislativa, vírgula, atualmente, Recentemente? com a recente mudança legislativa, vírgula, atualmente, os atos de improbidade só ficarão caracterizados se houver sublinha essa expressão agora, tá? Dolo específico. Dolo específico do agente público. Ou particular. Não bastando a culpa ou o dolo genérico. Não bastando a culpa ou o dolo genérico. Aí o particular também entra nessa. Olha só, vamos trazer um exemplo aqui, ó. Determinado indivíduo está fazendo a gestão da administração pública, tá? Ele é casado com a mulher, casado com a esposa. Aí o que acontece? A esposa fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um conluio aí, né? Num processo licitatório e vamos tirar uma vantagem para a gente. É coerente que só o cara seja punido? A esposa não teve um enriquecimento ilícito? O dinheiro não foi para a conta dela, nesse caso? Então, o particular que ofere vantagem, ele também responde por improbidade administrativa. Essa é uma pergunta boa, é uma pergunta de prova, tá? Os atos de improbidade administrativa, a maior parte tem como destinatário, né, de responder à ação civil de improbidade administrativa o agente público. Mas o particular que leva vantagem, que ofere vantagem, também poderá ser agente de improbidade administrativa. Tudo bem? Então vamos colocar uma observação no nosso caderno. O particular que ofere vantagem, ofere, o verbo oferir, tá? Estou usando esse coisa porque esse termo já foi usado em algumas provas. Ofere. O particular que ofere vantagem também responde por improbidade administrativa. Tá legal? Agora olha só, eu acabei de falar para vocês que teve uma alteração legislativa, foi em 2021, né? Que agora há necessidade do dolo específico. A título de culpa, o cara não responde mais por improbidade, não é isso? Mas e aquele que já foi condenado por improbidade administrativa? Ele se beneficia da nova lei ou ele não se beneficia da nova lei? Vamos imaginar o seguinte, o cara foi condenado por improbidade administrativa, naquele exemplo que eu dei, esbarrei na cadeira, quebrei a cadeira, respondi por improbidade. Antes de 2021 e 2020, fui condenado por improbidade administrativa. A improbidade administrativa não é um crime, não é uma ação penal, é uma ação civil pública de improbidade administrativa, ok? E aí, eu respondi, fui condenado, paguei, indenizei o erário e tive minha pena. Posso ter ficado com os direitos políticos suspensos,
posso ter perdido a função pública, beleza. Veio a nova lei e trouxe a nova informação. Olha, agora não se pune mais a título de culpa, se pune somente a título de dolo específico. Eu sou beneficiado por essa lei, ela retroage para alcançar ou não retroage? Acho que não retroage. Não retroage. A lei penal retroage para beneficiar o réu. O Rodrigo já falou isso para vocês? A lei penal retroage para beneficiar o réu. Né? Abolisse o crime, inovasse o legis e mérios, mas a lei administrativa, a lei de improbidade administrativa, ela não retroage. Então, se já transitou em julgado, se eu já fui condenado por improbidade, entrou a lei nova que era mais favoreceria, né? Porque tira a situação de culpa. E eu fui condenado, tipo, eu já paguei, eu já vou pagar por aquilo que já transitou em julgado. Daqui para frente, ela passa a valer para mim. Tudo bem? E se não foi transitado em julgado? Se não transitou em julgado, eu me beneficio da lei. Olha a pergunta boa da Daiane aqui, olha só. Ela falou o seguinte: e se não transitou em julgado? Se o cara ainda está respondendo por improbidade, eu ainda estou respondendo por improbidade, o que acontece? Aí eu me beneficio da lei. Tá. Mas se eu já fui condenado, já era. Só em caso de transitado em julgado ou não? Só em transitado em A julgado. jurisprudência para transitar em julgado. Ah, tá. Tá? Tranquilos? Vamos botar essa observação aí no nosso caderno. Para os casos que já tem condenação definitiva, a nova lei não vai retroagir. A nova lei, qual a lei? A nova lei é 14.230 de 2021. Não vai retroagir para beneficiar o réu. Ponto. No entanto, vírgula, se o agente ainda estiver respondendo pelo ato, aí sublinha agora, culposo, vírgula, ele será beneficiado pela nova lei. Tranquilo, gente? Tudo bem até aqui? Fábio, precisa ler essa lei? Precisa ler essa lei, tá? Porque cai muito, e é muita questão de prazo, memorização. Então não vou ficar passando isso para vocês, mas eu vou passar o conteúdo teórico que vai cair também, que vocês vão acertar, tá? Olha só, quem comete um ato de improbidade administrativa está sujeito a essas coisas que eu vou colocar assim, ó: perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens,
e ressarcimento ao erário. Ao erário público. Vou devolver ao erário público. Então, quem cometeu um ato de improbidade administrativa está sujeito a isso. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Mas e como que é definido isso? Pode ser uma coisa só ou... Pode ser uma, pode ser todas. Quem define? O juiz, quando faz o julgamento, tá? O juiz vai verificar lá se é suficientemente, por exemplo, suspensão dos direitos políticos, né? Ou a indisponibilidade dos bens. O que faz a indisponibilidade dos bens? Torna os bens ficarem disponíveis para garantir que ele faça o ressarcimento do erário, senão o cara queima o patrimônio todo, né? Então o juiz, na gradação, que é uma ação, vira uma ação judicial, né? Uma ação civil pública de improbidade administrativa. Então o juiz vai julgar como se fosse um outro processo qualquer. Se ele entender que ele vai aplicar várias, ele aplica várias. Se ele entender que aplica uma, já resolve a sociedade, normalmente ele vai aplicar, quanto menos gravando ele puder aplicar e resolver a situação, assim ele fará. Mas se ele perceber que a situação é muito grave, ele vai atuar com todas as medidas cabíveis, tá? Professor, fala. Sobre a suspensão do direito político, tem algum tempo de prazo, ele fica... A lei traz o prazo. A lei traz o prazo. É isso que eu pedi para vocês olharem os prazos. A lei, essa lei de propriedade, ela traz todos os prazos, porque para cada modalidade daquelas tem um prazo diferente. Tá? Tanto de suspensão dos direitos políticos, quanto algumas outras prestações alternativas que vem lá. Eu vejo muito nas questões eles trocarem, né? Bota a perda do direito. É isso aí. É isso aí, ó. Marcelo, nas 10 questões eles trocam. é isso aí. Questões que caem muito. Perfeito, Marcelo. Ó. Eles trocam isso aqui, ó. Perda dos direitos políticos e suspensão da função pública. Está errado, né? Por isso que eu botei em azul. Cuidado. Outra coisa que é cuidado, que cai muito, ó. Em vez de falar suspensão dos direitos políticos, eles falam cassação dos direitos políticos. Gente, a Constituição é bem categórica. Não é permitido no nosso ordenamento cassação dos direitos políticos. Por quê? A Constituição permite penas perpétuas? Não. A cassação não é uma retirada definitiva? Não seria uma pena perpétua? Não há o direito de votar e ser votado? Então, como é que eu vou tirar o direito de votar e ser votado, que é consagrado constitucionalmente, ad eterno? Então, a cassação não é permitida. E o examinador bota a cassação em vez de suspensão. Tudo bem? Então, vocês vão estar atentos a essas quatro modalidades aí. Tranquilos? Agora, importante aqui, e que tem caído com mais alguma frequência, que não caía muito tempo atrás, a perda da função pública. Imagine a seguinte situação, gente. Ó, o cara passou por concurso, o concurso é do Detran, e aí ele desvia patrimônio do Detran em benefício próprio, enriquecimento ilícito, não é? Pode dar qualquer uma dessas repercussões, ou até mais de uma. Perca da função pública. Só que o processo está tramitando. Tá? Nesse meio termo, ele passa para outro concurso. Ele sai do Detran, faz a prova da PRF, passa para a PRF, está lá na PRF. Vem a sentença judicial e decreta perda da função pública. Ele pode perder o cargo da PRF, sim ou não? Não. O STF entende que a perda do cargo é a perda onde houve o ato de improbidade administrativa. Então, se ele já tiver saído daquele órgão, essa perda ele não vai poder ter. Mas enquanto está tramitando, ele está naquele cargo ali, ele continua executando a atividade dele normal ou tem uma... Tem uma possibilidade, a lei de improbidade administrativa, ela traz uma possibilidade de afastamento cautelar. Tá. O juiz pode determinar o afastamento cautelar Vai dele, depender da situação do juiz sem determinar. perda dos vencimentos. Um afastamento cautelar sem perda dos vencimentos.
Ele vai ficar afastado cautelarmente até que o juiz entenda que seja oportuno ele voltar ao trabalho. Tá? Boa pergunta, isso aí. Tudo bem, gente? Tranquilos? Vamos botar essa observação aqui então. Coloque assim: o STF entende. Acho que ainda deve ter umas 2 folhas. Tá acabando, gente. Estamos no ponto 5, faltou só 2 pontinhos agora. O STF entende. Notícia boa, hein? Que a perda da função pública da função pública, abra um parênteses, cargo público. Entende que A perda da função pública, aí abre parênteses, cargo público, fecha em parênteses, só atinge o cargo ocupado no momento da prática da improbidade. Ponto. A lei (14.230) de 2021, a lei 14.230 de 2021 corrobora, ó, corroborar é confirmar, tá, gente? Corrobora este entendimento, corroborar é confirmar, é ratificar. Tudo bem? Tranquilo, galera? Podemos pular para o próximo ponto? Agora, Fábio, é bom ler, né? A lei de improbidade, até porque tem esses prazos aí que a Carol perguntou, o Rafael perguntou, tá? São prazos que vêm ali para cada modalidade e é mais memorização, tá? Bom, o ponto 6 é o ponto que vocês querem. Estabilidade. Quando passa o período de estabilidade, a gente ganha com a alegria danada. Fala assim, agora já posso fazer uma besteirinha. O Detran que é 5 anos? 3. 3? É. A PM que é, acho que é 5. Aí eu não sei que é regulamento próprio, assim, mas nos termos da Constituição são 3 anos. Ou 6. Instabilidade. Então, olha só, né? Nem precisa anotar agora, daqui a pouco a gente anota. A gente já viu aqui que emprego público não tem estabilidade, não é? Mas tem fundo de garantia. Cargo público tem estabilidade, mas não tem fundo de garantia, né? A vida, o pacote nunca vem completo, né? Beleza. Então a gente está lá no serviço público, passa um tempo e a gente, se for tudo bem, né, nas avaliações, a gente vai adquirir estabilidade. Então a primeira informação que a gente precisa aqui, a estabilidade só se tem no cargo público, né? Cargo público efetivo. O que é o cargo público efetivo, gente? O cargo em comissão é um cargo público efetivo? Não. Cargo público efetivo é aquele que faz o concurso público de provas ou provas e títulos, né? Então, o cargo público efetivo só para concursado, não é? Atualmente sim, tá, gente?
tinha umas figuras antigas no Detran. O Detran e outros órgãos estaduais, aconteceu o seguinte: a Constituição de 88 trouxe a regra do concurso público. Antes da Constituição de 88 não tinha a regra do concurso público. Então havia pessoas que estavam na administração pública, né, mas não passaram pelo concurso público. Quando veio a Constituição de 88, Bombeiro também? Prefeitura também fizeram muito Prefeitura, eu conheci os caras da Polícia Federal. O cara era delegado da Polícia Federal e não tinha passado pelo concurso. Eu conversava com o cara de Citia. Citia que o negócio não estava muito. Não era Os muito... pais que colocavam os filhos, né, naquela época, ficaram... E aí teve o chamado, o pessoal mais antigo, né, fala que tinha o chamado Trem da Alegria. Que era o seguinte: chamava a gente, precisava compor a administração pública, porque aí veio a necessidade de concurso. Né? Mas até você fazer os concursos públicos chamar, aí chamava fulano, tu já está aqui, tu quer ser policial federal? Tu quer ser PRF? Teve gente que pegou esse carro de mão beijada, gente. Teve gente que não passou por concurso. E foi assim, realmente. Tanto que na nossa vida é sempre mais difícil. Né? E agora estão querendo até acabar com a estabilidade da gente, só para ficar mais difícil ainda, né? É isso. Tomara que não consigam. Não, eu acho difícil, porque o lobby é muito forte, né? Isso aí, As corporações que gostam muito forte. Mas estão querendo trabalhar pelo menos mesmo Porque, que não gente, termine. qual é a estabilidade, qual é o viés da estabilidade? A estabilidade, ela não é um benefício. A estabilidade, ela é uma garantia de que o servidor vai poder fazer o serviço sem ser amassado, pressionado, né? Vocês imaginam o seguinte: eu lembro de um caso, uma vez eu estava na academia nacional de polícia lá em Brasília. Aí eu conheci um delegado da PF, a gente ficou batendo papo, um delegado cascudão daqueles antigos, mas operacional. Aí o cara falou: não, porque eu peguei o filho de um senador aqui numa situação errada, dei uma dura nele e tal. Diz que ele falou: meu pai é senador e tal. Você quer chamou o senador foi lá para cima dele, eu vou botar o senhor na rua. E ele falou: ó, quero ver, minha matrícula é essa aqui, quero ver me botar na rua. E ele falou que comprou a briga e não deu nada. Por quê? Porque ele era estável, ele tinha estabilidade. Então, se o senador botar para frente, ele vai com os meios dele, os mecanismos dele, vai comprar a briga, né? Mas imagine se o cara não tem estabilidade. Imagina você, um servidor da área de segurança, né, das áreas de fiscalização, por exemplo, vai atuar contra grandes conglomerados, contra grandes empresários. Tu vai ser pressionado se você não tiver estabilidade. A estabilidade é uma garantia para que o servidor público possa atuar com desenvoltura, com eficiência. E o serviço seja desenvolvido. E o serviço seja desenvolvido. Sobretudo, gente, nas atividades fiscalizatórias. Provavelmente o Rodrigo, fazendo fiscalização de trânsito, em algum momento encontrou algum medalhão. Eu lembro de um caso que teve no Detran, não sei se vocês vão lembrar, uns anos atrás, uma garota até da corregedoria, ela estava na fiscalização de lei seca, e foi um juiz de direito que ela pegou, lembra disso? Deu uma confusão danada e ela bancou. Então o que acontece? Tem essas situações, né? E a estabilidade, a gente consegue com um cargo, não é com emprego, é com cargo, né? Público efetivo, ou seja, aqueles concursados, né? Aqui que eu estava falando, o pessoal antigo do Detran, que entrou antes da Constituição, virou efetivo, né? Porque eles passaram a efetividade. Mas hoje, só com concurso público para ser efetivo, tudo bem? Então o cara passou por concurso público, por um cargo público efetivo, que ia estar concursado, e aí ele cumpre 3 anos de efetivo exercício. 3 anos de efetivo exercício. Tá? Então, ó, o cara tá lá, passou por concurso público. Vocês passaram por concurso público. Amém. Amém. 3 anos de efetivo exercício. Né? Fábio, mas é só fazer isso, só estar lá trabalhando? Ou eu tenho que comprovar a cada momento que eu sou eficiente no serviço? Eficiente. Então vai haver avaliações de desempenho. Avaliações de desempenho. E a Constituição exige a avaliação. E aí cuidado, tá, gente? Muito cuidado. A avaliação especial. Não é a periódica, é a especial. Olha só, estabilidade não tem ES? Especial tem ES? Tem. Então é a especial, tá? Tá maceteado aí. Avaliação especial de desempenho. Porque a Constituição traz uma outra avaliação
chamada avaliação periódica de desempenho, que são hipóteses que o servidor estável perderá o cargo. Então, ele tem que ter boas avaliações para conseguir estabilidade, mas ele tem que continuar tendo boas avaliações para não perder o cargo público. Tudo bem? Porque mesmo estável, o cara perde o cargo público, tá, gente? A estabilidade não é sinônimo de vitalicidade. A estabilidade, ela dá uma segurança, mas essa segurança é absoluta ou relativa? Relativa. Se amanhã eu estiver lá no posto de trabalho e matar um cara, a estabilidade vai me garantir que eu não perco o carro? Não. Tudo bem? Tranquilo, gente? Você não, médico. Mas qual a principal diferença da especial para a periódica? Não entendi. A diferença é só no nome. Por quê? Porque essa também ela é periódica. Mas na Constituição está como periódica para perda do cargo e especial para aquisição da estabilidade. Dentro dos 3 anos. Dentro dos 3 anos. Beleza. Tá? Então, olha só. O que eu preciso para conseguir a estabilidade? Primeiro, estar no cargo público e efetivo. Pode ser cargo de comissão? Não. Tem que ser cargo efetivo. Tudo bem? Beleza. E cargo efetivo eu tenho que ter passado pelo concurso público. Segunda situação, tem que ter 3 anos de efetivo exercício. Terceira situação, nesses 3 anos, eu passar pela avaliação especial de desempenho para aquisição da estabilidade. Passou os 3 anos, é periódica. Passei os 3 anos, teve as avaliações, teve a ingresso pelo concurso público, que eu tenho a estabilidade. Tranquilo até aqui? Sabe, lá em Maicase, na Secretaria onde eu trabalho, não foi feita essa avaliação. Então, muitas vezes não faz. Eu já vi gente falando assim, pô, não faz essa avaliação e tal. Mas às vezes o próprio responsável ele já preenche Sem sem comunicar, mas o certo é a gente assinar, né? O certo é comunicar por quê? Porque o que acontece? Aquilo ali, às vezes a gente não sabe porque o cara botou nota máxima em tudo e acaba Isso aí, não tendo prejuízo. Mas se ele não te dá a nota máxima, esse é um procedimento administrativo. Como tal, ele precisa que haja um exercício contraditório caso você se sinta prejudicado, entendeu? Então, lá no X a gente recebia esse feedback. O cara dava, aí te chamava e falava, ó, eu te pontuei aqui com nota tal por isso, com nota tal por isso e tal, não sei o que. Se tu concordasse, beleza. Se não concordasse, você falava, não, eu vou fazer um recurso aí porque eu não concordo. Mas na maioria das vezes, Quem faz essa, no caso, quem faz essa avaliação? Chefia imediata. No Detran, tem sempre o chefe aí. A chefia imediata. A avaliação, essa avaliação é feita pela chefia imediata. Tá? Tranquilo, gente? Agora, na prática, às vezes tem os órgãos, tem um órgão outro que eles não fazem, mas deveria fazer, tá? Mas não seria antes da estabilidade que é feito periódico? Então, de 6 em 6 meses, que é o correto de ser feito, é isso? aí Durante esses 3 a anos? Constituição ela não traz o período que deve ser feito. Ah, né? tá. O município que vai trazer, por É o- exemplo, não. se for Por o vezes, município, por por exemplo. vezes o Estatuto vai trazer uma disposição. Geralmente entendeu? não, Não, a de São Pedro, 6 meses. A nossa lá na Justiça, ela é Era. feita, era anual, que era o período de mudança da progressão funcional. Sair da 1 para 2, para 3, era anual. A nossa lá em São Pedro era, né, quando eu estava lá ainda, era de 6 em 6 meses até você completar os 3 anos. Entendeu? Aí a gente tinha que assinar, ela chamava na sala, Isso. aí pontualidade. O bom é que não tinha nada a ver com você, assim, se não tivesse, não gostasse de você, igual era o meu caso, né, minha diretora não gostava muito de mim no início. Aí ela tentou de tudo tirar meus pontos, mas aí ela falou assim, horário não tem o que falar que você chega antes. Não sei o que, aí no final das contas eu fui Normalmente, com por 9,5. exemplo, o Estatuto dos Servidores da União, ele fala em capacidade de iniciativa, assiduidade, pontualidade, capacidade de iniciativa, assiduidade, pontualidade, eficiência e mais alguma coisa que eu não estou lembrando agora. Eu lembro de um, meu tinha uns 10 Mas toques. aí fica, né, o critério fica muito preso, né? O cara, vamos dizer assim, não pode inventar, né? Não, isso aí. Até porque ele como gestor, ele deve respeitar o princípio da impessoalidade, né? Então, ele não gostar de você é uma coisa, agora ele te prejudicar. É lá no porque trabalho. né, minha função é vigia. Então eu não tinha que ficar em portaria, né? Fazer entrada e saída de crianças, de alunos. Aí eu bati o pé que eu não ia fazer.
porque meu concurso não era para isso e era muita responsabilidade. Eu trabalhava um dia, ficava 3 em casa, não tinha como gravar. Então ela criou uma inimizade comigo porque eu não estava fazendo o que ela queria que eu fizesse. Na maioria das vezes sim, né? Aí ela queria me ferrar de qualquer jeito. Ela falou, você sabe que você pode perder seu concurso. Eu falei, tenta. Eu falei, tenta te me tirar, ué. Só que você não vai conseguir. Só que aí no final das contas ela começou a ferrar a gente em várias situações lá, que a galera ninguém queria, e a gente teve que acabar cedendo e ficou por isso Não, mesmo. chega uma situação que às vezes vai criando desconforto tão grande, que aí você prefere abrir mão Acaba um pouquinho, cedendo, mas não é o legal, né? Mas tranquilo então, gente, com relação à estabilidade? Já copiaram isso aqui no caderno de vocês? Beleza. Tem pessoas que usam eu estou estabilizado, agora eu posso fazer o que eu quero, vou chegar atrasado. Tem gente que deixa de fazer. Você está entendendo? Aí, ele, no caso, será punido, então Sim, pode ser então, punido, né? a gente vai ver aqui, porque, por exemplo, eu falei da estabilidade, agora a gente vai falar das hipóteses de perda de cargo do servidor estável, porque há uma lenda que o servidor estável, e até às vezes sai no jornal, né? O servidor estável, o cara não vai perder, perde o cargo sim, gente. 4 possibilidades de perda de cargo, tá? Estou falando estabilizado. Estabilizado. Então passou isso aqui, tá? Vamos lá, eu passei isso aqui, já estou estável. Tem 3 anos, passei pela avaliação especial, sou concursado, efetivo, beleza, estou estável. Posso perder o cargo? Posso. Posso. Eu vou trazer aqui 3 hipóteses do artigo 41 e uma do artigo 63, parágrafo 4, tá? Daqui a pouco eu digo para vocês. Mas antes a gente vai trabalhar junto aqui no raciocínio. Perda do cargo. É o mesmo ponto, né? Ponto 6. Isso, do servidor, ponto 50. 6, desculpa. Perda do cargo do servidor estável. Então a gente vai ter 3 hipóteses que vão estar no artigo 41 da Constituição. E uma hipótese que vai estar no artigo 169, parágrafo 4 da Constituição. Caiu na prova de vocês, atenção aqui, ó. Caiu na prova de vocês. São hipóteses de perda do cargo do servidor estável prevista no artigo 41 da Constituição. Só essas 3 que eu vou colocar. Segunda pergunta, são hipóteses de perda do cargo do servidor público estável explícita na Constituição, as 4. Tudo bem? Que 3 estão no artigo e a outra está lá no final. Tá. Perceberam? Cuidado com a abordagem, tá? Por isso que eu estou botando o artigo aqui. Ó, sentença judicial transitada em julgado. Processo administrativo que tenha ampla defesa. E a terceira, avaliação periódica de desempenho. Lembra que a outra era especial? Essa é a periódica. Isso.
E a do artigo 69, corte de gastos. Mas assim, aqui tem uma série de regras, quando vocês forem ver, nunca vi isso na administração, tá? Você vê que tem extrema dificuldade. Por quê? Para cortar o servidor público estável, primeiro tem que cortar os cargos em comissão. Nunca dá certo. E aí os caras não vão cortar, né? Então, tá? Corte de gastos públicos. Essa cláusula é importantíssima. Opinem e coloquem no caderno de vocês, por favor. Essa também é uma questão que cai com frequência, tá, gente? Vocês olharem aí as questões, quem está fazendo questões, tá? Quem puder, gente, eu estou lendo a matéria em casa e tal, já vai fazendo questões. Pega o site do curso, vai vendo, erra, acerta. Fábio, errei muito, fiquei derrubado. Amanhã é um novo dia, né? Amanhã é um novo dia. É assim, gente. Pô, tem dia que tu erra muito, tem dia que tu não está bem, né? Às vezes o mesmo cara faz a prova no domingo, vai mal, no outro domingo vai bem. Eu lembro, quando o último curso que eu fui nomeado foi para analista da Justiça Federal em 2023. Aí eu não fui porque eu já estava no meu cargo. Eu tinha feito de manhã a prova para oficial de justiça, que eu iria se eu assumisse, e à tarde a prova para analista judiciário, que eu não iria, mas eu já estava lá, falei, vou fazer as duas, a mesma coisa. Pô, aí de manhã fui mal, aí de tarde fui bem. Entendeu? Aí fui nomeado para da tarde, e de manhã, porque normalmente está mais fresco, está com mais energia e tal, fui mal. Às vezes acontece isso, né? O curso tem isso também, tem um pouco. Você me fala, pessoal, o elemento sorte ele vem depois do estudo, depois da preparação, né? Mas tem um pouquinho de sorte, né? Às vezes também não está no bom momento, aquela está cansado, está desatento. Então tem que ponderar que tem uma série de fatores, né? Mas vai fazendo questão, entendeu? Errando, acertando, vai aprendendo. O importante é aprender, errei. Pô, mas essa aqui eu já não erro mais. Né? A outra acertei. Fábio, acertei 6 e errei 4. 60%. Daqui a pouco vai melhorar o percentual. Mas tem que fazer. Tá? E se não fizer questão, não fixa. Só o estudo de leitura, ele não dá resultado, tá? Preciso ser sincero com vocês. Mas se vocês fizerem questões, vocês vão acertar. Fábio, onde é que eu faço? Procura os sites de questões, faz assinaturazinha. Normalmente é R$30 uma mensalidade, 20 e pouco, né? Às vezes uma coisinha ou outra que a gente deixa de fazer e já dá um plus. Tá legal? Então, ó, aqui está o processo de perda de cargo de servidor estável. Lembrando, a estabilidade, eu consigo após quanto tempo, gente? 3 anos. Eu passo por qual avaliação? Especial. Especial. E qual é o tipo de cargo que eu exerço? Cargo de comissão ou cargo efetivo? Efetivo. Efetivo. Eu posso perder o cargo mesmo sendo estável? Quais hipóteses? Sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo que tem a defesa e avaliação periódica de desempenho. E há uma quarta possibilidade, que é o corte de gastos públicos. Tranquilos? Com isso aí a gente mata todas as questões de estabilidade e de perda do cargo. Tá? Tá tudo aí. Tranquilidade? Posso apagar? Lá no especial estabilidade, você deu o visozinho do ex. E no perda tem o perda. Boa, me ajudou aqui na coisa. Boa, ó, periódica e perda. Não, o per todo já está dentro. Boa, Perda todo, de perda. tá? Tranquilo? Já vai macetear melhor, né? Fechado, gente? Você marcou em preto, eu achei que fosse isso que você fosse falar. Não, tá bom. Vamos para o próximo tópico, então? É o último, o derradeiro. Copiar já? Eu vou entrar na segunda. Essa é a matéria que eu vou falar agora. Eu já falei, dei uma entrada nela na semana retrasada com vocês. A gente vai trabalhar um pouquinho mais profundo hoje. É a matéria que mais cai para concursos de segurança, tá? Responsabilidade civil do Estado.
Vocês vão sair daqui adorando essa matéria, tá, gente? Não vou nem falar mais nada no domingo, só vou falar disso, cara. Não, mas é uma matéria boa mesmo, depois que a gente entende. Então, olha só. Lá no 37, parágrafo 6 da Constituição, fala assim: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, cabendo ação regressiva em caso de dolo ou de culpa. Por que esse negócio tão grande? Esse negócio tão grande fala o seguinte, ó, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias e as fundações públicas. Essas são pessoas jurídicas de direito público, não é? E as pessoas jurídicas de direito privado, que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista, quando forem prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que os seus agentes causarem ao particular. Então, olha só, primeira coisa que a gente precisa saber aí, são todas empresas públicas e sociedade de economia mista? Ou são só as empresas públicas e sociedade de economia mista que prestarem serviço público? Prestarem serviço público. Se for, por exemplo, o Banco do Brasil, ele presta serviço público ou exerce atividade econômica? Exerce atividade econômica. Ele está nessa regra aqui? Não. Não. Se for o Correio, ele presta serviço público ou exerce atividade econômica? Exerce atividade pública. Serviço público, né? Então ele está nessa regra. Tudo bem? Esses entes, eles respondem objetivamente pelo dano que seus agentes causarem ao particular. Vamos trazer alguns exemplos aqui, tá? Vamos trazer um exemplo aqui da União. Um órgão da União, por exemplo, a PRF, tá? Lembra que teve um episódio da PRF, que a PRF botou o cara na câmara de gás, lá em Sergipe, e o cara morreu? Ali teve um dano, não teve? Por uma ação? Houve uma ação do agente público? Sim. Sim. Ação do agente. Houve um dano? Sim. Houve uma relação entre a ação do agente público e o dano? Sim. Essa relação se chama nexo causal. Já ouviram falar nisso? Não tem mistério não, nexo causal é isso, tá? Eu demorei muito tempo para aprender o que era nexo causal. Eu falei, porra, nexo causal, que porra é essa que eu estou falando? Nexo causal é isso, é a relação entre a ação, né? E aí eu vou melhorar aqui, em vez do agente, a ação da instituição, tá? Ação estatal, o dano, e houve uma relação entre essa ação estatal e o dano, chamada nexo causal. Esses são os três elementos que vão levar à responsabilidade objetiva do Estado. O que é a responsabilidade objetiva do Estado? É a necessidade do Estado, quando eu falo Estado, eu falo União, falo município, falo Distrito Federal, é a necessidade do Estado indenizar o particular pelo dano causado por ele, Estado, por uma ação estatal. Tranquilo até aqui? Vamos trazer alguns exemplos. Teve aquele caso da PRF.
A PRF matou o rapaz? Sim. A PRF é um órgão, não tem personalidade jurídica, então é a União, né? O que acontece? A União tem responsabilidade objetiva e tem que indenizar aquele rapaz. Tudo bem? Vamos trazer uma outra informação aqui. Detran. Detran é uma autarquia do Estado? Sim. Sim. Vamos imaginar que uma viatura do Detran atropela uma pessoa. Tá? Não é nenhum de vocês, uma viatura do Detran atropelou uma pessoa. Se o Detran é uma autarquia, cabe responsabilidade objetiva? Sim. Vamos lá, atropelou a pessoa, o cara se machucou. Tem uma ação do Detran? Sim. Tem um dano? Sim. Tem um nexo causal? Sim. Responsabilidade objetiva do Detran. Aquela pessoa vai entrar com ação contra o Detran. Tranquilo? Tem vários exemplos que a gente pode dar aqui, né? Eu posso, por exemplo, falar da Guarda Municipal, o município. A Guarda Municipal é um órgão. Quem tem personalidade jurídica é o município, não é? Aí a viatura da Guarda bateu no carro do particular. Teve um dano? Sim. Teve uma ação da Guarda Municipal, no caso do município? Sim. Tem nexo causal? Sim. Responsabilidade objetiva do município. O município tem que indenizar. Tranquilo? Isso é responsabilidade objetiva. Em algum momento eu falei aqui para vocês, ó, precisa analisar se houve dolo ou culpa do agente público? Não. Para caracterizar a responsabilidade objetiva por ação, eu só preciso desses 3 elementos. Então vai pegar um problema de prova, vocês vão verificar. Teve o dano, teve ação da instituição ou do Estado, né? Do Estado. E houve o nexo causal, responsabilidade objetiva do Estado. Tranquilo até aqui? Beleza, daqui a pouco a gente botar isso no caderno, tá? Isso que eu falei para vocês é a consagração de uma teoria chamada teoria do risco administrativo. É uma teoria que ela é adotada como regra quando houver alguma ação do Estado que causar um dano a particular e houver um nexo causal entre a ação do Estado e o dano causado a particular. Tudo bem? Tranquilo? Vamos botar 2 parágrafos para o nosso caderno. Coloque assim, ó. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, está aqui no quadro. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição consagra, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, consagra a teoria do risco administrativo. Consagra a teoria do risco administrativo. Sublinhe isso, teoria do risco administrativo. Informando, teoria do risco administrativo, vírgula, informando que haverá responsabilidade sublinhe agora essa palavra, objetiva do Estado sempre que houver uma ação estatal um dano ao particular e o nexo causal. Aí abre um parênteses lá de nexo causal. Relação
entre o dano e a ação do Estado. Relação entre o dano e a ação do Estado. Tranquilos até aqui? Beleza? Então perguntas podem vir daí, né? Eu falei sempre em ação, não falei em omissão. Responsabilidade é um objetivo, eu pedi para sublinhar, né? Por quê? Não é subjetiva do Estado. Subjetiva é quando você precisa comprovar que houve dolo ou culpa. Objetiva não. Só necessita que haja o dano, a ação do Estado e o nexo causal. Essas coisas estão amarradas. Beleza. Até aí tudo tranquilo. E aí, o final desse parágrafo 6 do artigo 37 fala assim: cabendo ação regressiva contra o servidor nos casos de dolo ou de culpa. Então, olha só. Nesse caso que eu dei o exemplo da guarda municipal, a guarda municipal foi lá, bateu no carro do particular. O particular entra com ação contra o município, né? Comprovou o particular que havia um dano, havia uma ação do município por intermédio da guarda e havia o nexo causal entre essa ação e esse dano. Beleza, o município foi lá e pagou. O município vai ficar no prejuízo ou o município vai entrar com uma ação regressiva contra o guarda municipal? Ação regressiva. Aí o município vai fazer uma análise preambular, uma análise inicial, para verificar se houve dolo, intenção, o guarda municipal jogou o carro em cima do cara de propósito, ou culpa, o guarda municipal dirigiu com imperícia, com imprudência ou com negligência. Se nessa análise ele verificar isso, ele entra com ação regressiva contra o guarda, e o guarda vai ter que indenizar, caso perca a ação, ele vai ter que indenizar a administração pública municipal. Tudo bem? Lembra que no primeiro momento eu falei que só precisava comprovar isso para que o Estado indenizasse, que o município indenizasse? A responsabilidade era objetiva, mas a do servidor precisa fazer análise se teve dolo ou se teve culpa do servidor. Se precisa de análise, essa avaliação, essa responsabilização, ela é subjetiva ou objetiva? Subjetiva, né? Sem dar pista. Então, tranquilo? Subjetivo. Subjetivo. Tranquilo? Então é correto nós falarmos que a responsabilidade por ação do Estado é objetiva e a do servidor é subjetiva? Sim, é isso que nós vamos colocar no nosso caderno, tá? Coloque assim. Quando o Estado indenizar o particular vírgula, poderá entrar com ação regressiva contra o servidor público, responsável pelo ato. Vírgula. Nos casos de dolo, nos casos de dolo, Responsável pelo ato, vírgula. Nos casos de dolo ou culpa do servidor. Assim, ponto. Assim, haverá responsabilidade subjetiva, sublinhe subjetiva, do servidor.
responsabilidade subjetiva do servidor. Tudo bem, gente? Olha só. O Estado, né, a ação de um agente público lá qualquer, seja policial civil, seja guarda municipal, gerou um dano para o particular. O particular comprovou que houve o dano, que houve a ação estatal e tem uma relação entre a ação do Estado e o dano, nexo causal. Viu que esses três elementos estão ali. Então o particular pode entrar com a ação contra o Estado e o Estado vai ter que indenizar. Isso é a responsabilidade objetiva do Estado. O Estado vai verificar se o agente público que provocou o dano agiu com dolo ou com culpa. Se houve dolo ou culpa do agente público, o Estado entra com uma ação regressiva contra o particular. Esta é a responsabilidade subjetiva, contra o particular não, contra o servidor. Esta é a responsabilidade subjetiva do servidor. Tudo bem? Então, para a teoria do risco administrativo, que é a prevalente no nosso ordenamento, a responsabilidade do Estado é objetivo ou subjetivo? Objetivo. E a do servidor é? Subjetivo. Isso aí, beleza. Professor, no caso onde um servidor, ele é motorista, aí ele ultrapassou a sinalização ali, ele recebeu a multa, né? Quem recebe essa multa é a administração. Isso. Aí nesse caso, A administração paga e verifica se houve dolo ou culpa dele. e aí pode se tornar um regressivo para o servidor. Certo. E aí, em caso de ação regressiva. Não no âmbito da legislação do trânsito, no âmbito do direito administrativo. Tá? Isso aí. Aí, olha só, beleza. Mas aí vocês podem me perguntar, Fábio, mas o Estado, então, vai ter sempre o dever de indenizar? Não. Quando faltar, porque vai ter situação, gente, que vai ter o dano, né? Mas, às vezes, pode ser que tenha a ação do Estado, mas não tenha o nexo causal, que é a relação entre a ação do Estado e o dano. Imagine a seguinte situação: eu tenho uma árvore na frente da minha casa e eu viro para o município e peço: município, tem uma árvore aí, um dia essa árvore pode dar problema, vocês podem cortar? Aí o município fala: tá legal, a gente vai agendar o serviço para a semana que vem, nós vamos cortar essa árvore. Beleza. Ia fazer o serviço lá, hoje é domingo, vamos imaginar que na sexta-feira fosse fazer o serviço, tivesse agendado. Amanhã cai uma tempestade e cai um raio em cima da árvore, a árvore cai, arrebenta o meu portão. Esse dano vai ser ressarcido pela administração pública? Não. Por quê? Isso é um caso fortuito ou força maior. Então, caso fortuito ou força maior é uma das hipóteses em que haverá uma excludente do dever do Estado a indenizar. Nesse caso, o Estado não estará obrigado a indenizar, porque não houve nexo causal entre a ação do Estado e o dano. Houve o dano, né? Talvez tenha faltado a ação do Estado, mas não teve o nexo causal, porque foi um fenômeno da natureza. Tudo bem? Vamos imaginar outra situação. O cidadão está saindo daqui com a viatura da Polícia Civil, né? E está indo em prol de uma ocorrência que surgiu. Ele está indo lá. No meio do caminho tem uma pessoa que está desesperada, desempregada, se joga na frente da viatura. O policial civil atropela. Teve o dano, não teve? Teve. Teve a ação do policial civil? Sim. Teve, né? Porque ele atropelou porque estava dirigindo. Mas tem nexo causal? Ou é uma culpa exclusiva de terceiro? Culpa exclusiva de terceiro. Então, a culpa exclusiva de terceiro também é uma hipótese que retira do Estado o dever de indenizar. Culpa exclusiva, na verdade, aqui tá, gente? Culpa exclusiva da vítima, tá? Culpa exclusiva da vítima. E se eu tiver, por exemplo, se o agente público, ele está lá fazendo uma fiscalização no metrô do Rio de Janeiro, né? E aí ele está ali fazendo a fiscalização e tem as pessoas ali, de repente alguém vem por trás e empurra uma outra pessoa, a pessoa cai lá dentro. É o Estado que tem que indenizar ou há uma culpa exclusiva de terceiro? Essa é uma culpa exclusiva de terceiro. Culpa exclusiva de terceiro. Então, nessas três hipóteses,
caso fortuito e força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva do terceiro, será retirado o dever do Estado indenizar. Ok? Por quê? Porque houve uma ruptura no nexo causal. Há o dano, há uma ação estatal, mas não tem o nexo causal configurado. Tranquilos? Então coloque aí no caderno de vocês, coloque assim. Haverá algumas situações que retirarão do Estado o dever de indenizar. Vírgula, à luz, a craseada, tá? À luz da teoria do risco administrativo. À luz da teoria do risco administrativo. Aí coloca assim, são elas. Caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima e culpa exclusiva de terceiro. Caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima e culpa exclusiva de terceiro. Tranquilo, gente? Vocês posso pegar mais 5 minutinhos de vocês só para acabar esse ponto? Beleza. Então tá tranquilo aqui? Beleza. Agora, isso tudo, e eu coloquei aí no caderno de vocês, à luz da teoria do risco administrativo, que é a teoria adotada em regra, né? Mas excepcionalmente nós vamos ter, em caráter de exceção, algumas situações específicas em que vai haver a adoção de uma outra teoria, a chamada teoria do risco integral. Excepcionalmente, teremos a teoria do risco integral. Excepcionalmente teremos a teoria do risco integral. Então a gente viu aqui a regra e a teoria do risco administrativo. O que ela fala? Olha, responsabilidade objetiva do Estado, responsabilidade subjetiva do servidor. Mas, a teoria do risco administrativo, mas, quando houver culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior, o Estado não precisará indenizar. É isso? A teoria do risco integral, ela fala o seguinte, olha, Fábio, tem algumas situações que o Estado não vai poder alegar que é culpa exclusiva da vítima, que é culpa exclusiva de terceiro, que é caso fortuito ou força maior. Mesmo nessas situações, o Estado vai ter que indenizar. Ou seja, a teoria do risco integral, que é aceita como exceção no nosso ordenamento, ela em alguns momentos ela não vai aceitar que por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou caso fortuito ou força maior, o Estado não indenize. Ela fala o seguinte, o Estado sempre vai indenizar em determinadas situações. E quais são essas situações? Danos nucleares. Então, olha só a União, só o Brasil, a República Federativa, só a União pode mexer com energia nuclear. Usina de Angra. Então, explodiu a usina de Angra.
Aí, vamos dizer, alguém fala assim, ó, caiu um raio lá, por isso que explodiu. Em tese, seria um caso fortuito ou força maior. Aí, ó, não. Danos nucleares não é mais a teoria do risco administrativo, é a teoria do risco integral. Não se admite as excludentes. Tem que indenizar, Brasil. Danos ambientais. Porra, teve uma chuva de grandes proporções, por isso que aquela região lá toda teve um caos e gerou prejuízo à população. Sinto muito. As barragens, sinto muito. Para danos ambientais, aplica-se a teoria do risco integral. O ente federativo tem que indenizar. Atentados terroristas em aeronaves. Aí alguém pratica um atentado terrorista num avião, e aí a concessionária, que é uma pessoa jurídica de direito privado que presta um serviço público, pela regra de teoria do risco administrativo, tinha que indenizar. Aí ela fala assim, pô, mas isso aí é culpa exclusiva de terceiro. Foi alguém que foi lá botar uma bomba. Não. Atentados terroristas em aeronaves não é mais do risco administrativo, é a teoria do risco integral. Não se admite as excludentes do dever de indenizar. Tem que indenizar. Atentados terroristas em aeronaves. Então, aquela regra da teoria do risco administrativo que aceitava que, em caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, o Estado não precisasse indenizar, na teoria do risco integral, para essas situações aqui, não serve. O Estado vai ter que indenizar. Se tiver dano nuclear, o Estado não pode alegar nada, tem que indenizar. Se tiver um dano ambiental, o Estado não pode alegar nada, tem que indenizar. Se tiver um atentado terrorista em aeronave, o Estado não pode alegar nada, tem que ir lá indenizar. Não aceita excludentes do dever de indenizar. Professor, nesse caso do dano nuclear, o Estado vai indenizar a empresa ou vai indenizar as pessoas que foram... Na verdade, é uma empresa estatal já, né? Vamos dizer assim, é um dano que ela vai indenizar quem foi afetado por aquela explosão. Vamos imaginar que caiu um raio lá, explodiu, trazendo um exemplo extremo, né? Mas caiu um raio lá por um fenômeno da natureza qualquer, explodiu a usina lá de Angra. Aí destruiu casa, destruiu o comércio ao redor, destruiu a escola do cara da esquina, o carro, tem que indenizar todo mundo que foi afetado por aquilo. E ela não pode alegar, não, pô, peraí, isso aí é caso fortuito ou força maior, foi o raio que caiu. Não pode, porque aqui a teoria aplicada é a teoria do risco integral, não é mais a teoria do risco administrativo. E a empresa, por ser como se fosse da União, né? É, a assim União. Não ganha nada. Não ganha nada, ela tem que indenizar. Cabe a ela só indenizar, só. Obrigada. Ah, qualquer um. Legal? Vamos colocar a última observação então para fechar esse encontro. E coloquem assim, por favor. A teoria do risco integral vírgula, adotada como exceção, vírgula, as sublinhas adotada como exceção. Adotada como exceção, vírgula, não admite excludentes, não admite excludentes, é. Vou botar aqui a palavra. Ó, essa palavra vem aqui, ó. Excludentes do dever de indenizar. Não admite excludentes do dever de indenizar. Tudo bem, gente? Tranquilo?
Tá aí, eu acho que a gente acabou vários pontos importantes aí de direito administrativo, tá? Acabamos as resoluções, tá, gente? Obrigado aí por esse encontro de hoje, aí foi muito produtivo. E aí eu vou bolar alguma coisa para o próximo encontro aí, vamos ver se a gente faz questões, algum tema, eu vou conversar com o Rodrigo da melhor forma para a gente otimizar, tá? O conhecimento que vocês adquiriram aqui. Tá legal? Nada, vamos demais.